Você passou anos construindo sistemas feitos para automatizar o trabalho humano. Quais partes do trabalho humano você acredita que nunca foram realmente necessárias? Na verdade, esse é um ponto muito forte e são reflexões que eu faço no meu dia a dia hoje, né? Estando à frente de uma empresa de automação com inteligência artificial. Eu vou inverter um pouco essa sua pergunta. Eu diria que com as automações, sendo só automação, até mesmo com inteligência artificial, a gente está voltando a humanizar o trabalho de pessoas. Por que que eu falo isso? Como hoje eu estou muito inserido nesse mercado, eu chego em empresas, e aí estou falando empresas de bilhões, de trilhões, estou falando empresas pequenininhas, não. E eu me deparo com cada situação, cada cotidiano de pessoas fazendo coisas que eu diria que eu acho que nem o macaco ia querer mais fazer o que elas fazem. Trabalhos repetitivos sem precisar nem milésimos por cento de neurônio da pessoa, quase que insalubres. Então, eu diria, não tem uma resposta só para o que você me perguntou. Eu diria que bom que as novas tecnologias chegaram, que bom, né, que a tecnologia veio para poder trazer trabalhos, e eu não digo nem trabalhos mais nobres, mas trabalhos mais não desumanos, como ainda existem em várias corporações que as pessoas acabam aceitando, né, precisam do emprego, acabam aceitando, e muitas vezes a própria liderança, né, que faz a gestão dessas pessoas não tem noção, porque às vezes começa por uma atividade simples, repetitiva, ou depois aquilo vai incrementando, aquela pessoa ficou boa naquilo ali, então ela vai fazendo, a pessoa não reclama. Quando tu vê, é um trabalho mecânico que ali poderia já ser uma revolução industrial, que poderia ter até um robô fazendo aquele tipo de atividade. Você consegue me trazer um exemplo? Eu gostei muito dessa percepção de você trazer o lado humano de volta, porque o trabalho, pelo que você comentou, fica desumano no sentido de não faz sentido, né? Um exemplo que me vem à cabeça aqui, nada contra, mas a gente falou recente disso. Eu chego no cartório, eu vejo gente carimbando, né? Então você vê a pessoa lá, pá, 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 pá. Até hoje, cara, não é possível que. Mas dentro da tua realidade, você consegue trazer um exemplo que a automação, cara, você conseguiu tirar daquela pessoa, você vai melhorar a capacidade dela, né? Porque você está fazendo. Normalmente ela é um trabalho tão robotizado, automatizado na cabeça que ela nem pensa, né? Quando você tira ela daquela situação, ela vai começar a olhar de fora e falar: "Puta, realmente eu estava fazendo aquilo lá, não servia para nada no bom sentido". Você Sim. tem algum exemplo para? É um exemplo básico, né? Uma atividade que a pessoa todo dia tem que entrar lá no banco, botar o usuário e senha, baixar um extrato, analisar aquele extrato, conferir com outro extrato de outro banco, receita versus pagamento, muitas vezes identificar no olho, né, se tem uma correlação ali em relação a um ou outro. Tem algumas que já tem planilha, né, que muitas vezes até copio e colo em alguma outra tabela para poder fazer ali uma comparação e faz isso o dia inteiro. Faz isso com vários bancos e é uma atividade que, sabe, Não faz mais sentido. não faz sentido nenhum. É uma automação muito básica hoje que se faz, eu não estou nem acessando vários sistemas, nem coisa do tipo, que as pessoas ainda fazem e de montão, em várias empresas. E eu vou dizer que 80%, né, das empresas que eu fui, que tinham uma necessidade, né, de fazer uma conciliação bancária, que é o É, a termo palavra, bonito que perfeito. se fala no mercado, É. não fazem através de sistema. Fazem através de pessoas que baixam um arquivinho ali, olham o arquivo, às vezes importa, às vezes não importa, concilia aquelas informações e a vida da pessoa é aquilo ali. Mas você acha que isso é desconhecimento humano da gerência, diretoria? Ou por que que até hoje isso é uma coisa básica, né, a gente está aqui. Eu acho que tem desconhecimento de que existe hoje tecnologia barata, e aí não estou falando de coisas de implantar um RP que é caríssimo, né? Uhum. Tecnologias baratas, acessíveis, porque a tecnologia hoje democratizou muito, né? Então você tem muita tecnologia. Acho que tem essa questão. Tem a questão, não vou gastar com isso, eu vou implantar o CRM da, da Big Four lá, mas não Uhum. vou me preocupar com isso aqui, porque isso aqui é uma atividade pequena, aquela pessoa faz. Ela nunca reclamou, então ela faz. Então ela tem, eu acho que um pouco de desconhecimento de que hoje isso não é tão caro para poder se resolver. Tem a questão tá funcionando, não vou mexer.
E eu acho que tem a questão também de priorização das empresas, né? Ela prefere implementar uma solução muito grande para dizer que a empresa dela tem uma solução, né, XPTO, do que às vezes resolver uma atividade ali rotineira. E eu estou falando de um caso que a gente consegue gerar isso numa escala gigante. Dá um exemplo. Tem um cliente meu, aí já é uma área que é mais delicada, que é uma área de fraude, né? Quando a gente foi fazer uma automação lá para eles, era uma atividade que 7 pessoas, né, precisariam fazer. Já era bastante, né? 7 pessoas fazendo, a gente, poxa, já ganhou, já teve um ganho. Eu voltei lá, tem 2 anos isso. Eu voltei lá agora recentemente e falei, e aí? A automação tá legal, são 7 pessoas. Ah, não, Daniel, eu precisaria de 70. Porque a empresa cresceu, a complexidade de fraude, né? Principalmente no Sim. Brasil, o brasileiro é pouco, né, criativo, a Exato. complexidade aumentou gigantescamente. Ela falou, não, eu precisaria ter um batalhão de pessoas aqui para fazer análises, às vezes, né, básicas, de olhar um cadastro, se a pessoa tem algum antecedente, se não tem, se existe um comportamento ali que já é mapeado e, por sua vez, pode ser de fato um comportamento que gera uma fraude, coisa do tipo. Então tem vários exemplos aí bem interessantes. Sempre o medo da mudança, né? O medo da mudança. É. E vai deixando para depois, né? É. Vai deixando para depois. Isso aqui não é o mais importante. Se um dia eu, como empresário, tenho na ponta do lápis quanto que é o custo de um funcionário, né? Se essa pessoa parar para fazer o custo de 7 e olhar o quanto você pode economizar, ou até pegar esses 7 que podem ter alguma habilidade, um talento e usar para outros recursos dentro da própria empresa, para de fato trazer ganhos, né? Mas empresa A grande. gente mede isso. A gente tem uma plataforma que ela ajuda a fazer a construção das automações, em cima, a gente chama de low code, né, que você não precisa programar, Hum. arrasta componentes. E a gente tem uma outra que ela faz exatamente isso. Eu não vou, tem coisas que não faz sentido automatizar. Então a gente faz esse crivo com a empresa que quer fazer automatização. Olha, isso aqui não vale porque isso aqui, primeiro, esse processo não está redondo. Eu vou automatizar coisa ruim, vai sair coisa ruim. Não tem jeito. Mas a gente também entende critérios. Um dos critérios que você falou de economia de pessoas é o FTE, o mercado chama de FTE. Hum. Então, um dos critérios a gente olha, essa atividade aqui é feita por quantas pessoas? Ah, por um, mas quantas horas ela faz no dia? E a gente consegue construir uma visão de retorno de investimento e payback em cima exatamente disso, né? A gente olha ali e vê a quantidade de pessoas que estão fazendo aquele tipo de atividade que pode ser automatizado e aí sim botar pessoas para fazer atividades analíticas. E ela não precisa ser uma pessoa fora da curva, né? Ela também pode estudar e começar a ter uma visão mais analítica daquele processo e não precisar fazer atividades ali repetitivas. Esse é o meu próximo ponto, né? Que quanto mais a automação avança, mais certas capacidades humanas estão ficando raras, né? Então, julgamento, presença, comunicação, clareza. Por que que isso está acontecendo? Primeiro, né, não sei se você tem filhos, eu tenho Tenho duas, 3. eu tenho duas filhas, uma de 14 e de 17. A nossa época era, a gente tinha que ir atrás, a gente tinha que pensar antes, se planejar. Agora é tudo num toque, né? Você toca, resolve as coisas, você toca, pede uma comida, você toca, vai pegar o transporte. Então, eu diria que as características hoje, né, de um bom profissional, indo para essa linha, né, quais são os profissionais que vão se destacar, né, no futuro? Eu diria que não é o profissional que sabe usar a tecnologia, que a tecnologia vai estar aí para todo mundo, né? Cada vez mais fácil de utilizar, inclusive. Uhum. É o profissional que vai ter discernimento, vai ter senso crítico. É o profissional que sabe analisar contexto, né? Então são outras características que, inclusive, essa nova geração ela vai ter que penar, vai ter que correr bastante atrás, né? Porque hoje a coisa vem instantânea para ela. E ela entende muitas vezes que aquilo ali é verdade, né? Porque ela aprendeu, ela cresceu dessa forma. Aquela informação veio, ela não teve nem senso crítico. Isso aqui pode não ser uma verdade absoluta. Deixa eu pegar outras fontes, né? Não preciso nem ir muito além. Deixa eu pegar outras fontes, deixa eu fazer um senso crítico, deixa eu ter a minha percepção. Na minha história, na minha vida, né, no meu contexto de familiar, ou até mesmo de experiência escolar e de trabalho, o que que tem de elementos que eu posso ter um senso crítico em relação a esse tipo de atividade? Então, eu vou te dizer que, vai mudar muito, vai mudar muito. E não é a tecnologia que vai ser o diferencial da pessoa saber usar uma tecnologia, vai ser muito mais a pessoa se preparar com esses comportamentos,
E tem muito hoje, inclusive, né, pessoal dizendo que quando, né, grandes cientistas analisando, né, tá dizendo que a humanidade está emburrecendo, né. É, eu tenho essa percepção. Eu tenho isso também, né. Se bobear, a gente vai ficar assim, né. Quantidade de Se não coisas se que você cuidar. hoje utiliza um chat GPT, né, para responder. Tem coisas que é óbvio, né, pelo amor de Deus, né, não vamos ficar analisando o contrato como a gente analisava anteriormente, Exato. comparar uma coisa a outra que a gente comparava no olho, não tem jeito. Mas tem coisas básicas. Tem gente hoje fazendo conta de multiplicação no chat GPT. Onde Para. isso vai parar, né? É. A tecnologia está tornando os humanos mesmo necessários, ou está deixando mais claro que o que só os humanos conseguem fazer? Eu acho que sempre que tem uma grande transformação tecnológica, vem aquela questão, né? Desde a época lá da Revolução Industrial, os robôs vão assumir papéis dos humanos, coisa e tal. E é óbvio que algumas coisas mudam, né? As funções mudam, a forma de fazer ela muda. Mas eu não acho que, sim, algumas atividades elas vão deixar de acontecer, deixar de existir, as pessoas vão ter que se adaptar. Mas aí eu vou olhar para o lado de corporações. A corporação que vai se destacar nesse novo mundo, né, com as IAs e tudo mais, não é a corporação que usa mais tecnologia, é a corporação que se adapta melhor, que tem consegue fazer uma transformação cultural, né, muito grande, em função de tudo isso que tem que ser mudado na forma de acontecer, para que no final ela tenha velocidade. A empresa que vai ser melhor ou pior vai ser a empresa que vai conseguir usar tudo isso que existe hoje de tecnologia para tomar decisões mais rápidas, né, e ser mais veloz aí até em relação a percepções de mudanças de mercado e tudo mais. Mas o computador ele não vai tomar a decisão por você, ele vai te dar as opções, né? Então o lado humano vai ter que ter o discernimento. Depende, né? Tem coisas que já está tomando decisões por você, né. Então vou trazer para o meu mundo aqui, né, Né? corporativo. A gente falou muito de automação. Automação pega coisas repetitivas e faz. A gente já tem projetos com inteligência artificial que é óbvio, né, você vai ter todo um trabalho de ensinar, de corrigir, né, os agentes e tudo mais. Mas chega uma hora que o agente, ele, com certeza, ele tem muito mais conhecimento, muito mais contexto e vai tomar decisões muito mais precisas do que o próprio humano. Então, para algumas questões, sim, o lado humano desde logo. Mas por outro, a IA nunca vai ter a sensibilidade, né? A IA nunca vai ter, né, uma percepção do lado humano comportamental para poder substituir e de alguma forma, acabar de vez com essa Então, questão. eu acho que a inteligência artificial, a IA, ela é muito rápida em processar informação, mas processar não significa compreender a realidade. Essa é a minha percepção. Então, ela processa muita coisa, mas o que sobra, né? Tá bom, processou, cuspiu. Eu uso muito a IA, mas a realidade é outra. Eu tenho casos, né, por exemplo, aqui no nosso podcast, quando eu converso lá com a IA para sugerir convidados, etc., ele me dá gente que já morreu. Sim. Ou seja, não é tão assim. Eu não vejo essa. A gente tem que separar 2 mundos. O mundo da IA, que está acessível para a gente aqui, os Claudes da vida, o ChatGPT, o Uhum, Geminis, né, que são IAs que elas aprendem, que toda ela aprende com contexto, né. é o Learn Qual é o qual Machine. qual é o nosso contexto? Você que usa bastante, com certeza você já deve estar educando a sua IA do tipo, quando ela te responde uma coisa que não tem nada a ver, que o cara morreu, você fala: "Não, esse cara já morreu". Na Sim, próxima vez ela vai aprender e ela vai ter o cuidado de pegar alguma base de pessoas que morreram para não te trazer mais aquele tipo de informação. sim. Então o IA que a gente usa ainda no dia a dia é uma IA que a gente está alimentando aquele contexto. A gente está direcionando da onde ela pega uma informação a outra. Só que já existem IAs corporativas que elas são mega treinadas, hoje tem IAs sendo treinadas por cientistas, que ela de fato consegue ter contextos e precisões, e aí não é só mais o processamento, a rapidez, é assertividade mesmo, é assertividade. "Ah, Daniel, mas e aí? Então o humano vai acabar?" Não, porque ainda tem toda uma análise, senso crítico que ainda precisa e é o ser humano que vai conseguir, de
de alguma forma, entender, né, o que que é o certo e o que é o errado. Eu vou trazer aqui para o meu mercado, né? A gente trabalha com o mercado imobiliário. Então, eu não vejo a IA entrando num prédio, num ativo, por exemplo, e ver o descuido, ver o problema de energia, ver, entender que a gente não trabalha no residencial, mas o silêncio, quando você vai fazer a compra de um terreno, a tomar a decisão, se tem um ponto de ônibus na frente daquele terreno, isso pode ser um problema para quem vai comprar a unidade. Eh, por exemplo, outras coisas que a gente percebe, né? O clima, o ambiente, o entorno. Eu não vejo que a IA consiga substituir esse trabalho de você, porque a IA ela vai olhar o prédio por fora, ou sei lá, o que você bota o projeto dentro lá. Ela vai fazer uma análise fria, mas ela não vai fazer uma análise humana, ela não vai ver. Por exemplo, eu não tenho conhecimento de alguma IA que vai analisar a estrutura no detalhe, se aquilo lá vai ter um problema futuro de vazamento, etc, etc, ou se tem alguma trinca, o que que aquilo está indicando na estrutura. Eu vou discordar de você de algumas Por coisas. favor. Para isso, tudo que você falou existe hoje. E aí não tô falando nem de câmera. A câmera é o lado do IoT mais fácil e não precisa de ter câmeras caríssimas para poder filmar todo esse ambiente, tudo que você trouxe. Além disso, existem sensores, né, que captam questão de movimento, questão humana, questão uma série de coisas e que, mais uma vez, trazendo o contexto para o que você precisa, ela vai ser muito mais precisa de te dar uma informação. Se existe barulho, se existe muito tráfego, se existe talvez uma rachadura em algum lugar, e ela consegue inclusive usar algoritmo que vai dizer o seguinte, aquela rachadura ali, eu já tive situações como essa em outro prédio, que se eu acelerar nos anos aquele tipo de rachadura, ela vai fazer uma rachadura problemática ou não. Fique tranquilo, igual o médico quando você vai fazer, né, o dermatologista e olha lá uma pinta sua Uhum. e, poxa, ele já tem aquele né, microscópicozinho e diz, cara, que isso aí é perigoso ou não, não tem IA ali, né? Ali, na verdade, tem um processamento Uhum. do microscópio, mas hoje, para fazer atividades como essa, de monitoramento, de análise, eu diria que a IA com uma câmera vai fazer isso muito, muito melhor, com muito mais dados, com muito mais precisão. E se bobear, ainda vai te trazer algumas provocações do tipo: olha, você não botou aqui no meu contexto que eu tenho que responder tal coisa. Será que não seria importante eu responder tal informação que você talvez não tenha pensado? É, é meio louco, né? Isso do que eu estou falando, mas é verdade. Mas é verdade. É, ela não vai. E mais, né? Se a gente colocar isso para o nível, né, de que não tem hora, não tem dia, não tem férias, não Tem fica CLT, não doente, tem. não tem CLT, não tem rescisão, não tem nada. Cara, é uma escala absurda. Por isso que eu falo muito para as pessoas. Cara, não tem jeito, não é hype. IA, automação, isso não é hype mais, né? Isso é uma realidade. Ah, mas é barato? Também não, né? As pessoas precisam entender aí muito bem, né, como usar, o que que faz sentido, porque senão sai mais caro do que o valor, Uhum. o valor entregue. Mas o ser humano vai passar por uma necessidade de adaptação muito grande para ser um grande operador, né? Grande operador de tudo isso para poder tirar os proveitos que precisam ser tirados. Mas você acha que os dados substituem experiência? Vamos lá. Imagina, vamos fazer aqui um uma análise. A sua experiência é sua, Sim. né, que está muitas vezes na sua cabeça, mas se você criar alguns contextos para você colocar ela em algum lugar, né, ela enriquece. Mas imagina eu ter você multiplicado por 10, né, outras experiências de forma diferente, pontos de vista diferentes, complementares ou não, dentro de um contexto que pode ser utilizado. Eh, o ganho é muito maior. O ganho é muito maior, né. "Ah, Daniel, mas demora para poder construir esse contexto". Sim, lógico que demora, como demorou anos para você ser o que você é hoje e ter a importância que você tem no seu negócio, né. Mas imagina que se você tivesse essas tecnologias lá atrás, durante esse tempo todo, você já tivesse fazendo todas as suas pesquisas que você antes fazia no Google, né. Antes eu É, fazia na Barça, na ou fazia na enciclopédia na Barça. ba imagina você fazendo isso num agente que já existisse há 10, 15, 20 anos.
Imagina o quanto. Eu tenho certeza que ele ia saber muito mais do que você sobre a sua vida. Ele ia estar falando para você aqui, ó, você tem aqui agora um compromisso daqui a tanto tempo. Isso já tem, né? Hoje isso eu tô falando é básico, mas tem. Cara, sai daí, sai daí. Já termina o podcast aí e vai se arrumando, porque senão você não vai chegar. Ela vai fazer melhor. Ó, já avisei lá a tua esposa que tu vai atrasar, mas já mandei flores para ela também, pra ela não ficar chateada. Então, não tem jeito, é o que já é, sabe? Quanto que da realidade humana é impossível transformar em dado, então? Cara, que pergunta difícil. É, acho que sentimento, né? Acho que sentimento. Por mais que hoje tenha também câmeras que olham, né? Através do seu body language, né? Se você tá feliz, se você tá triste, coisa e tal. O ser humano né? É difícil. É por isso que também não descobriram ainda, né? A cura de Alzheimer e várias doenças, porque já resolveram muita coisa do corpo humano, mas a cabeça, né? É algo indecifrável para uma série de coisas. Então, não sei, cara. Essa aí eu não sei te responder, não. Pergunta de milhões. Existe diferença entre informação e percepção? Informação e percepção total, né? A informação, ela, sendo exata ou não, ela veio de algum lugar, ela veio de alguma fonte, né? A percepção eu diria que é uma conjuntura de informações, né? É o juntar de várias informações para gerar algum, algum contexto ou gerar algum tipo de comportamento ou algum tipo de inferência, né? Você treina, mas não vê resultados? Pode não ser falta de esforço, e sim falta de proteína. Para melhorar meus resultados, eu comecei a tomar o Moving Protein Booster, uma proteína pronta e prática. Eu levo comigo, tomo depois do treino ou no corre do dia a dia. Quando fica fácil assim, você mantém. Aponte a câmera no QR Code ou clique no link da descrição e teste o Moving. Depois você me conta. A gente está entrando num mundo em que as máquinas, você está falando aqui, eu já estou para trás da inteligência artificial, né? Mas que as máquinas cada vez elas geram mais análise, né? Mas aquilo que eu falei bem no começo, ainda alguém precisa decidir o que realmente importa, né? A automação, ela aumenta a importância do julgamento humano? Eu diria que ela acho que ela vai facilitar o julgamento humano, né? Ela vai trazer mais dados, mais informação para que o julgamento humano seja menos pela feeling, pela experiência, pela vivência e mais em cima de dados Reais. concretos, reais. Mas precisa ter o discernimento, né? Precisa ter o discernimento. Precisa ter o discernimento por quê, né? Como os humanos também erram, né? As IAs, por mais que elas sejam altamente poderosas em termos de processamento, de juntar contextos e tudo mais, elas também erram, né? E aí esse é um assunto também que eu venho batendo bastante. Eu vejo muitas empresas, não, eu vou fazer um projeto de IA, vou fazer um projeto de IA, vai. E não se preocupa com o acompanhamento daquilo, né? O que a gente chama de observabilidade, né? E para uma IA ter algum tipo de problema e ela gerar um problema até de reputação grave, é facílimo. É facílimo. Vou trazer um exemplo para você. Eu tenho um cientista que eu conheço que ele começou a construir uma série de coisas, né? Colocou um monte de IA para rodar ao mesmo tempo. E em determinado momento uma IA começou a falar com a outra, entrou em looping e você começa a pagar token, né? Para o uso de IA. Cara, eu sei que quando ele foi ver, ele já estava com uma dívidazinha de mais de 100 mil reais. Nossa. E aí ele falou, cara, eu tive que criar um tipo de programação que eu criei limite para as IAs, porque se acontecer esse tipo de coisa, na terceira tentativa, em função desse comportamento, ele dá stop, alguma coisa do tipo. Então, as empresas precisam entender que qualquer projeto, seja de automação, de IA, precisa ter acompanhamento. Ou através de algumas ferramentas, né, que já existem para alguns outros sistemas, né, de mercado, para você entender se alguma coisa não está processando, se quebrou em alguma fonte,
um exemplo de automações, né, que a gente implementa. A gente já tem automação que ela entra num banco e acessa com o usuário e senha e faz uma série de informações ali, simulando um humano. Os bancos sabem disso, muitas vezes isso pode ser uma fraude, e o banco cria situações para quebrar as automações, né? Então, volta e meia, a gente também, do nosso lado aqui, que tem uma plataforma de automação, tem que construir funcionalidades que burlam Claro. o que o banco construiu. Então, cara, se eu não tenho, e aí na nossa casa que a nossa plataforma tem, uma forma de acompanhar isso, de visualizar se teve uma quebra ali, quando eu talvez vá olhar, né, em olho nu ali, sem ter um sistema fazendo todo um monitoramento, pode ser tarde, posso ter perdido muito dinheiro naquela empresa, naquele processo. E o que acontece também? Muita coisa está sendo automatizada, está sendo passada para ser quase que feita, né, de forma robotizada, e, e as pessoas não sabem mais fazer aquele processo, por exemplo. Então a gente tem casos de coisas que foram automatizadas, as pessoas saíram ou mudaram de área e por algum motivo aquele robô não estava sendo acompanhado. Por mais que veio o problema, a pessoa não sabia resolver. Então a gente está passando da execução para a interpretação. É, Total. sim. Isso me faz lembrar. Eu tenho 43 anos. Quando eu fui prestar vestibular, obviamente eu tinha 18, 17, 18 anos. E eu lembro quando veio o Enem naquela época, me chocou. Porque eu falei, putz, esse Enem é fácil demais. Porque na época os vestibulares eram todos que a gente tinha que decorar um monte de coisa para responder. E o Enem era interpretação de texto. Já era uma amostra do que seria o futuro, porque e eu acredito muito isso, que a educação tem que mudar muito, né? Eu ainda recentemente discuti aqui num podcast a diferença da educação conteudista, você que tem filhos também deve saber bastante disso, a conteudista com a construtivista, né? Então eu tenho uma filha de 18 que foi pela conteudista, pelo até o desconhecimento nosso, e de fato está aí prestando medicina e o vestibular exige ainda muito daquela decoreba, mas os menores que têm 7 e 9 estão indo para uma linha mais construtivista, porque eu acho que isso vai casar mais com o futuro Total. do que a IA está trazendo, do que a gente está conversando, e eu tenho aprendido aqui com outras pessoas e com você também, a relação de interpretar. Então é isso que a gente está falando. A pessoa parou de saber executar, mas ela também não sabe interpretar. Então a gente vai entrar num gap aí, onde as pessoas que executavam vão perder suas funções, mas elas não foram preparadas para interpretar o resultado do que ela fazia. Com certeza. E aí você usou a analogia perfeita. E eu vivi isso, né? Eu tirei as minhas filhas de escolas tradicionais, né, conteudistas, que era o que preparava para vestibular, para a escola internacional, método IB, não sei se você já ouviu falar, que é um Não. método suíço, que é exatamente isso. Elas têm projetos, né? E elas aprendem através de projetos. Muitas vezes tem intercâmbio, inclusive. Então, o IB tem escolas no mundo inteiro. Então, a minha filha começou a fazer a videoconferência com escolas da China, coisa e tal, para discutir um projeto de geopolítico da vida. E aí começa a, inclusive, a exercitar outras habilidades que se você for só no conteúdo não tem. Por exemplo, minha filha, e era escola internacional, era 100% inglês. Minha filha tinha uma timidez absurda, absurda. Cara, quando eu vi uma apresentação com todos os pais, minha filha, que ela preparou um PowerPoint, e ela foi apresentar e defendendo como ela tinha entendido um determinado tipo de atividade lá, eu fiquei abismado. Fiquei abismado. Né? E isso começa a trazer habilidades que, de fato, no mundo de hoje é o que vai precisar. Né? E nessa linha que eu compartilho, né, com você, você acha que a gente está criando, você que nessa parte de automação, etc., uns profissionais mais conscientes ou mais dependentes de sistema? Eu diria que nós temos os dois. Mas eu acho que hoje mais dependente de sistema. Mais dependentes. Mais dependente de sistema. Porque já nasceram assim, né? E vai piorar. Fala para sua filha. Eu vou dar um exemplo ótimo. Minha filha mais velha estava dando trabalho. E aí
simplesmente a minha esposa falou e a minha esposa buscava ela na escola, e ela estava sempre borrada. Aí a minha esposa falou: "Cara, amanhã você vai voltar de ônibus. Você não vai voltar de Uber, cancelei seu cartão, você vai voltar de ônibus". E eu não disse para ela como é que voltava de ônibus, aonde ia no ônibus. Ela simplesmente enlouqueceu. E ela me avisou, eu estava até em São Paulo, falou: "Ó, a Mariana, se te ligar, não habilita cartão, não sei o quê". Cara, ela não sabia nem como é que procurava o ponto de ônibus, como é que vinha a interligação de um ônibus para outro, não sei o quê, porque era tudo. Como é que é o Uber hoje, né? Como é que é o 99? Dependência das. Dependência total de sistema. Não tem, não tem. Casos, outro exemplo também muito bom, né? De ligar, pô, liga lá para poder se resolver alguma coisa como adulto, né? Mas coisas básicas que um adolescente pode fazer. Tem dificuldade de desenrolar, de perguntar, e dependendo do que responde, o que que você interpreta, é difícil. A minha filha é uma das brigas no bom sentido. A gente chega no restaurante, ela não quer fazer o pedido pro garçom. Porque na minha época a gente tinha que ligar, pedir a pizza, não sei o É que. capaz de falar para você, "Né, mas o homem que tem que pedir o cavalheirismo, né?" Nossa, mas é exatamente isso. É. Você acha que a IA ela é melhor em responder perguntas ou identificar quais perguntas realmente importam? Acho que ainda em responder perguntas. E aí tudo depende, né? Quando eu falo mais uma vez de contexto, uma IA mais treinada, ela já vai mais para a linha de Mas a acessível para nós aqui, humanos, responder. é só responder, ela ainda não tem o discernimento. Não, não. Ela também é excelente em reconhecer padrão, né? Mas a vida real é completamente lógica. A ambiguidade é um território humano. Era só do humano, né? Eu diria que, vou falar mais uma vez, que ela está se tornando também de automações, inteligência artificial. Não é mais uma particularidade só do humano. Já está. Já está aí em função de contexto e de velocidade de processamento, que vai ser muito melhor que a gente. Não tem jeito. Quanto mais os sistemas ficam sofisticados, fica mais fácil terceirizar o julgamento. Mais terceirizado, mais fácil, me traz mais Se você desse está ponto. sofisticando, por exemplo, você está falando, né, as IAs são treinadas, etc. Então, você vai terceirizar. Então, a gente não vai ter mais aquele envolvimento daquele julgamento do que é certo ou errado. Então, você está terceirizando aquela percepção humana, né? Esse é o caminho que você está. Sim, isso é inevitável. Por isso que eu falo, nem tudo se usa sistema, né? Nem tudo se automatiza, faz sentido, nem tudo deve se usar a inteligência artificial. Não podemos esquecer, é meio, não é fim, né? As tecnologias, elas são meio. A partir do momento que as pessoas entendem que a tecnologia é fim, já começa a desandar uma série de questões. E isso às vezes se confunde. E ela está tá cada vez mais confundindo se é fim, se é meio, o que não É é. muito importante o que você É, está falando. Quando é fim, isso é um problema. isso é um problema. Quando é fim, é um problema. Porque aí você delargou, né? Você nem delegou. Você delargou e deixou a mercê ali ou seja, algo que, né, vai tomar decisões por você ou não, né? Então, nas empresas, isso às vezes acontece muito também, né? E aí tem que te criar todo um aculturamento nas empresas, elas têm que declarar, a tecnologia é meio. Ela não vai resolver um processo que ele foi mal desenhado, que ele foi mal feito e que ele está totalmente ultrapassado e que ela nem deveria existir. Não é tecnologia. Não é tecnologia, ela só vai piorar isso. Esse é o meu ponto, e a gente chegou num ponto importante aqui do mercado imobiliário, né? Não sei se você sabe, mas a base de dados do mercado imobiliário ela é totalmente errada, equivocada Não e, sabia. por exemplo, a base do IPTU da prefeitura não casa com a base do cartório na matrícula. Então, vou te dar um exemplo real. Eu comprei um apartamento para investimento e esse apartamento comprei de uma construtora chamada Iven na época. E aí o IPTU vem no nome da construtora. Aí eu liguei lá na administradora e falei, olha, esse apartamento eu comprei, o IPTU tem que passar para o meu nome. Ah, para passar para o seu nome, você tem que ir lá no centro da cidade de São Paulo, levar a matrícula, provar que esse apartamento é seu,
para aí a gente mudar o sistema. Então, a partir do momento que o cartório já mudou o meu nome lá, Não é interligado. não é interligado. E mais, tem vários imóveis, por exemplo, teve um caso aqui recente, não tão recente, na época que eu comprava terreno, era de uma pessoa, a pessoa morreu, aí esse terreno começa a gerar dívida, porque não tem Ninguém herdeiros, para não tinha pagar. nada. Esse terreno é da prefeitura, só que a prefeitura não sabe que é dela. Então, quando eu fui debruçar na parte, Ela não sabia nem que n- aquilo ali já tinha não sido sabia que comprado. aquilo já era dela. Então, eu tive várias conversas para tentar aqui na prefeitura de São Paulo em digitalizar a base. Eu estou falando de 3, 4 anos atrás, eu desenhei um projeto, etc. Mas eu estou falando isso tudo porque muita gente acha que a gente vai colocar IA em cima do nosso trabalho dos dados e vai sair a mágica. Existem algumas bases de dados aqui no mercado que são totalmente Desconexo. desconexas. Então não tem IA que vai dar milagre nisso. E eu falo Vai isso. multiplicar a M. Exatamente. Então você trouxe um ponto muito É. importante, porque eu tenho feito um trabalho, a Sila está trabalhando há 2 anos para limpar minha base de dados para aplicar IA. E as Sim. pessoas acham que é só colocar IA aqui no que eu já tinha, porque a minha base ainda é feita por humanos. Eu tenho gente que vai de prédio em prédio, andando todos os dias, perguntando na portaria, anotando. Aí você pega, vou dar um exemplo aqui, um Madeiro, o restaurante Madeiro. Aí o pesquisador, por desconhecimento, vai e escreve Madeiro. Isso já estragou a tua base. Então faz 2 anos que a gente está limpando a base para daí colocar IA. E as pessoas, eu falo pelo mercado imobiliário, que é onde eu estou no dia, não tem esse conhecimento. Elas acham que é só colocar IA e a mágica solucionou. Todo projeto já deveria começar com o que a gente chama de uma construção do grande data lake. O que é um grande data lake, traduzindo, né, para a linguagem de leigo? É você pegar todas as suas fontes de dados de informação, você fazer uma higienização dela, né? Você entender, inclusive, se tem fontes redundantes, Uhum, entender onde é a fonte primária, né? Se é cliente. Eu tenho cliente no CRM, eu tenho cliente no ERP, eu tenho cliente no sistema legal. Não, cliente, da onde é a fonte primária dela? É no CRM, né? Então, você criar todas essas lógicas, né? Toda essa limpeza das informações, da onde que são as fontes confiáveis e que tem que ser confiáveis, aí sim, aí você começa de fato construir, né? Usar a tecnologia como meio para poder extrair coisas que talvez não, que humanamente você não vai ter aquela quantidade de, 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 de contexto de conciliações, de buscas, de até de aí sim de trazer inferência em cima de dados confiáveis, né? E tem muitas empresas que não estão nem aí. Não, eu vou começar, né? é isso que eu mais vejo. Por Vai modismo, no é isso. porque o executivo ele Ele tem um fala. dos indicadores dele de performance de bônus que ele precisa ter um projeto de A. Por quê? Muito porque com comparação, não, porque a empresa do lado está fazendo isso também, nós temos que fazer. Cara, mas aí é uma catástrofe. É porque no setlist ninguém conta, né? É isso. Então, mas, cara, cada catástrofe que tem no mercado aí, que é absurdo. É absurdo. Sem contar questões de risco mesmo, de dados sensíveis. Sim. É. Aí vem muita empresa falar, pô, então a gente não pode ter projetos de A, então nós temos que limitar a empresa? Eu falei, não, mas no mínimo, se você teve décadas, às vezes, a empresa criar uma reputação para criar um legado, coisa do tipo, por que você vai acelerar de algumas coisas? Tem que criar as políticas, tem que criar uma. E hoje tem tecnologias também para fazer isso, Uhum. né? Então, vou dar um exemplo. Tem um dos meus clientes, que é bem grande, é de faturamento de trilhão de reais, que ele não proibiu, mas ele começou a educar. Então, ele tem ferramentas de segurança que sabe que o cara ali está usando o seu chat GPT. Ah, o cara está colocando só a informação dele, vai. Ai, anexou uma planilha da empresa. Aí já tem uma IA por trás de ferramenta de segurança, fala assim: "Ô, você está colocando uma informação que é da empresa. Você tem certeza de que você quer apertar o botão de executar?" Vem um pop-up, assim, né? Então, ao invés de você só bloquear, né, de você limitar, e hoje em dia, né, existe o risco de você limitar demais, de você perder a velocidade e talvez ficar fora mesmo de Uhum. tudo que a tecnologia pode potencializar, é você começar a educar e criar e ter ferramentas também de monitoramento e de você educar às vezes forçadamente. Sensacional.
Você acha que o risco da automação é substituir o trabalho ou atrofiar o discernimento humano? É o que eu falei, eu acho que no início, né? Acho que a gente vai voltar a humanizar o trabalho para muitas pessoas, né? Mais uma vez, tem que ter critério. Não é automatizar qualquer coisa, né? Mas tem coisa que já era para ter sido automatizada há muito Muito. tempo, há muito tempo. E aí o que já foi há muito tempo, você dá a oportunidade e tira a pessoa de fazer questões que até deixam elas mais burra até, né? Uhum. Nesse sentido, atrofia, né? É, O que ela poderia se desenvolver, independente da formação, independente de coisa, cara, nós nascemos, né, seres pensantes, diferente de um, né? Tô dizendo que os animais não pensam, né? Mas não tem uma série de, né, de características que nós, como seres humanos, nascemos, né? Mas hoje, como eu falei lá no começo, tem pessoas fazendo atividade de bicho ainda. uma coisa curiosa da tecnologia é que ela resolve muito bem problema de eficiência, né? Então a gente vê a tecnologia resolvendo muitas coisas, mas o relacionamento continua sendo muito difícil, né? Entre humanos. Por quê? Somos complexos, né? Somos complexos, temos coisas que a IA não tem, vaidade, ego, manias, crenças. Isso não tem jeito. Isso a IAs, não, aliás, elas são até tendenciosas hoje em dia, que a gente fala, né? Tem É, a IA que ela, dependendo do contexto, dependendo de como é que ela foi construída, ela é tendenciosa. Mas tem coisas do ser humano ali que não são nossas, né? É a nossa imperfeição, né? Que a gente não dá para ser perfeito, né? o mundo dos negócios, as coisas parecem ser mais racionais, mas confiança, liderança, influência continua exatamente humano, né? Isso te surpreende? Acho que não. Como eu falei, né? Nem tudo a tecnologia vai substituir. Pelo contrário, é errado quem acha, né? Aquelas Tem muita gente com loucuras. medo disso, né? Ai, meu Deus, o que que Acabou o vai mundo. acontecer? Eu acho que não pode ter extremos. Não pode achar, não, que isso é mais um hype que vai passar, então não vou nem me preocupar, não vou estudar, não vou entender, não vou me capacitar. Mas que também não pode ser o apocalipse, né, de achar que os robôs vão começar a invadir aqui a Faria Lima e a gente vai tomar tiro igual os filmes de Robocop lá e coisa do tipo. Eu acho que tudo tem meio termo, né? O ser humano é ser humano, né? É o ser mais inteligente, mas não foi construído, independente da religião, não foi constituído para ter o tipo de processamento e as coisas que a gente está conseguindo ter hoje através de tecnologia, né? Independente de qual seja, seja de um hardware, seja de um dispositivo, seja de um sistema. É, e aí começa um papo cabeça que vai muito longe, né? Tem até livros que falam sobre isso, que, cara, se, né, quem nos criou, né, pensou que um dia que a gente está vivendo iria existir, por que que lá no começo já não construiu a gente com mais processamento, coisa de... Aí começa um papo de doido, né? Começa uma. Se a gente parar realmente para pensar tudo que está acontecendo, A IA consegue simular a empatia? ela tem, através de sensores hoje, né? E tudo atrás é algoritmo e tudo é contexto. Então, vou voltar à mesma coisa que estou falando. Se ela é bem treinada, com certeza, né? Porque já tem sensores, já tem algoritmos, tem comportamentos que isso multiplicado por milhões de dados, milhões de informações, com certeza ela Mas como você acabou de falar, ela não vai conseguir substituir esse jeitinho humano. não. Ela vai conseguir simular empatia, mas ela não vai conseguir. Vamos lá. É até minhas filhas eu já falo para elas fazerem terapia no chat GPT. Que é melhor muitas vezes do que muito terapeuta, nada contra a classe, né? De terapeutas. É, elas já vão, a própria chat GPT, o próprio IA já vai aprendendo, já vai entendendo e já sabe, dependendo do que você fala ali do tom, se Doutor. você está num dia bom, num dia ruim. E eu estava olhando outro dia uma tese aí de AI que tem cientista por trás, que já conseguiram construir algoritmos que foram, inclusive, né, algumas com testes, inclusive em ratos, que já fechou características de pessoas pré entrada da pessoa querer se suicidar. Então,
Já conseguiram mapear, caraca, Captou antes, captou pela antes, conversa com pela a IA, conversa, esse é um pelo suicida. contexto, por um monte de coisa, se a pessoa está indo por uma linha suicida. Nossa. Tive uma reunião tive uma conversa assim, por acaso ela era esposa de uma pessoa que eu estava em reunião, de uma neurocientista, uma PhD, que ela tá com um projeto desse, que é um projeto mundial, e já conseguiram. Isso vai estourar, né? É. Existem situações que você percebe que as pessoas sentem, elas não estão buscando eficiência, mas elas querem a presença de outras pessoas. Você chega lá, vai diagnosticar e você, no final do dia, você entende que não é a tecnologia, não é a eficiência que eles estão buscando, eles estão buscando mais a presença das pessoas em volta daquele problema. Não, não é a tecnologia, mas é Isso, pessoas se envolvendo. isso. Elas não querem só a eficiência, elas querem a presença das pessoas. Porque, por exemplo, a gente tá falando da sua filha fazendo terapia, né? Mas e o lado humano, né? Às vezes você tá fazendo a terapia, ela vai te atender lá de uma forma fria, né? É Sim. que nem a gente, não sei se já teve, infelizmente eu já tive essa necessidade de ir num médico no Brasil e num médico nos Estados Unidos, né? O médico nos Estados Unidos, ele te olha de longe, ele manda como se fosse Nem um encosta, robô. com medo de ser processado. Exato, é uma IA ali do lado humano. E no Brasil não, tem o lado humano. Pô, outro dia vai no médico, ele te toca, ele já pau, ele faz, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que. Então você percebe isso também na questão da automação. Sim, mas a automação é uma coisa mais fria mesmo, né? São processos frios ali, né? O lado Você humano não, é você não um. vai automatizar uma reunião que você precisa ter trocas para poder fazer uma construção de um novo produto ou de uma nova oferta. Hum, Uma nova oferta, dependendo do que for, sim, mas de um novo produto que você tem que fazer um brainstorm, que você tem que, né, que as pessoas têm que discordar, têm que concordar e aqui em cima daquilo ali faz melhor, não vai, não vai. Você acha que. Eu tô sempre pelo lado humano, né? Você acha que a confiança pode ser automatizada? Ou ela é profundamente humana? Profundamente humana, né? Profundamente humana. Aí você entra em relação a caráter, a várias outras questões ali. O que dá, aí vou mais uma vez, né? É para você, em cima de contexto, treinar para que de fato você consiga ter uma interpretação mais exata. Porque o ser humano ele gosta de se enganar, né? Muito. O ser humano ele gosta de se enganar, ele dá a chancezinha, ele entende. Mas quando, né, vamos nesse caso, quando o cara é um cara que não pode confiar, ele já te deu tantas características. Só que a gente vai relevando. Não, Isso. cara, foi só daquela vez, só daquela outra. Ima- Imagina se você tivesse um act do seu lado, olha só, você já sabe que o cara não é confiável. Mas estão aqui todos os dados que eu tô te provando que ele não é, mas pode dar mais uma chance aí. Mas é certeza de que ele não é confiável. Porque o ser humano tem disso também, né? Tem do emocional, né? Ele se envolve. Né? Ele se envolve. É igual um trabalho de um advisor, eu sou conselheiro de empresa também, né? Para quem está no dia a dia da operação. Então, o advisor ele vem com uma visão mais fria, que o papel dele é aquele ali. Aquele é. Né? Olha, cara, manda 2 pessoas embora ali porque elas não estão entregando valor para a empresa. Você não, pô, mas ela estava com a gente desde o início. Elas ajudaram a construir a empresa, coisa e tal. Então, eu tô errado, eu tô certo. A minha visão como advisor ela é muito mais exata no sentido do que a empresa precisa, só que tem um lado humano, né, de quem tem uma relação ali, né, construída durante anos. Então, Isso é um dos maiores problemas que eu vejo, porque a gente também aqui é prestador de serviço, né? Então, recentemente tive uma conversa com outro CEO, que a minha equipe está implantando um projeto lá na empresa, e as ideias que a pessoa trouxe na mesa, eu falei, cara, desculpa, eu não vou ser parte dessa tragédia do que vocês estão querendo fazer. E aí eu falei, não é possível, eu sei que você como CEO pode não... E ele nem estava sabendo daquilo. Ele falou, mas é que o diretor gosta tanto daquela pessoa. Eu falei, então, esse é o grande problema das pessoas, dos executivos, você levar o lado emocional mais do que o racional. Isso vai comprometer resultado, é a tua imagem, é a tua empresa, etc. Eu vejo isso muito ainda. cara, posso falar, o mundo corporativo, você já, antes de empreender, você deve ter trabalhado no mundo corporativo, Sim, como você trabalhei falou. em grandes empresas. Cara, tem um lado muito legal.
prazeroso, mas tem um lado, desculpa o termo, mas É nojento. nojento, o Cara, o corporativismo. corporativismo É, de eu não vou me indispor, eu não vou não sei o quê, porque essa pessoa. Mas nossa, você que presta serviço, e empresa, você vê uma mediocridade muito, que cada vez impera, maior. que, pelo amor de Deus, dá quase que, né, ojeriza quando você vê que é o tipo de situação que você passou. E como é que o outro não vê? Não, o outro já viu, mas tá passando panos quentes. Porque é amigo do fulano, do Beltrano, não quer mexer ali, porque isso aí pode ser mexer, não sei o quê. Mas existe. E quanto mais a empresa cresce, né, mais esse tipo de situação ela existe. E aí vem a questão de cultura, Sim. né? É por isso que tem empresas que escalam, crescem e vão para a estratosfera, e empresas que às vezes têm muito dinheiro que poderiam crescer igual não crescem. É cultura, né? Tem jeito. A empresa que permite isso é a empresa que está fadada, de fato, a ter problema. E eu, além de ter passado fui executivo de empresas, depois que eu montei a Sila, os meus sócios são 100% americanos, né? E o meu dia a dia é com americano. Então, o americano não tem dessa. O americano O americano brinca que ele é robótico, né? é, A IA e automação são eles, são né? eles, exatamente. Você quer saber como vai ser um robô humano, você vai no americano, meu. Eles não estão sofrendo nada com isso. Pelo contrário, eles Zero. falam, cadê meus parentes que chegaram só agora? É, ali é Thanksgiving, o encontro de É, família e acabou. é isso. Eu tinha, não tenho vergonha, a Sila surgiu porque eu tinha um sonho americano, eu queria ir embora do Brasil. E aí depois que eu me associei, eu adoro os meus sócios, são os meus investidores, assim, eu tenho muito contato com os meus sócios próximos, assim, são da família, assim, falo mais com eles do que com a minha esposa. Mas depois que eu conheci a realidade americana, até a forma que eu citei aqui do exame, né, no médico, assim, é um choque cultural muito grande, É. assim. E o americano não tem essa de, cara, se a pessoa não está servindo, troca, vai para frente, não tem apego, aqui você tem que ter apego a lucro, a resultado. E se você aceita pessoas medíocres no seu time, a sua empresa vai ser medíocre. É isso. Então, se você se cerca de mediocridade, teu resultado vai ser medíocre e você vai se tornar medíocre E por mais. tudo é score nos Estados Unidos, né? E É score desde a escola, tudo é para você escola. se classificar, para você ir para uma boa universidade e coisa do tipo. Isso é muito interessante. E o ser humano, cada um tem um comportamento. Vou Sim, voltar a falar das minhas filhas, né? Eu tenho uma filha que é muito mais humana, coração, e tem outra filha que é faca na caveira, ela é atleta, quer tirar as melhores notas, coisas do tipo. Para onde que essa minha mais nova tem que ir? Para os Estados Unidos? sim. Ela é Lá ela vai. característica e ela quer fazer neurociência em Harvard. Já decidiu, 14 anos de idade. A minha mais velha, imagina eu botar ela dentro de uma característica dos Estados Unidos. Acho que ela se mata, ela não vai ficar. Ela tem a característica mesmo que é mais europeia. Né? Inclusive, Sim. ela foi fazer um intercâmbio em Oxford, que adorou, não queria nem, não queria nem voltar. Tem toda uma característica, né? E aí tem toda uma questão cultural também, por trás de tudo isso, né? Quando você olha assim, então tem que se adaptar, não tem jeito. Mas por outro lado é bom também, né? O americano ele não é muito mais objetivo, não é muito Muito mais mais. direto, Eu faço reunião de 15 resolutivo. minutos. Porra, aqui no Brasil, 15, não tô tomando café ainda e nem começou a É pauta. isso. E aí você vai ficando. Aí a percepção de algumas pessoas que a gente vai lidando no dia a dia é que eu fiquei arrogante, que eu tô intolerante, que eu tô impaciente. Não, eu tô mais produtivo, eu tô mais eficiente, eu tô buscando. Cada vez mais no podcast, conversando com pessoas, a gente vai entendendo que o tempo é escasso. Você ainda não, mas eu tenho menos futuro do que o passado. Não sei se você já ouviu A isso. gente não sabe, né? É, Mas na na lógica, lógica, sim. então é o Não, mas seguinte, o nosso tempo vale, então a gente de fato, a gente são as escolhas e os equilíbrios que a gente tem que fazer, e eu sou um pouco mal interpretado como você. é isso, porque a gente chega num ponto que eu aqui eu não quero perder tempo discutindo se o papel é A, B ou C, cara. Sim. Compra, eu deleguei, faz a função e tá tudo certo, e vamos embora. O tempo é. E trazer um exemplo também, minha esposa, ela já montou operação na China e ela fala, cara, adoro trabalhar com chinês. Chinês é o americano exponencializado, assim, eles são mega também objetivos, é aqui o que, preto no branco, não tem joguinho, E também que é vai. uma característica, assim. A gente vai ficando, graças a Deus. E aí, falando de americanos, né, e a gente falando aqui de dados, né, a gente vê que muita gente hoje administra indicadores, né?
mas não necessariamente entende o que está por trás dele. Você acha que isso é perigoso? Muito, né? Eu brinco, né? Todo indicador depende da forma como você olha ele, né? E depende do que você está comparando. Sim. Exemplo de empresa, você é empresário, né? Você olhou o teu DRE esse ano, comparou com o ano passado. Pô, esse ano está muito melhor, mas qual era o contexto do ano passado? Né? Mais uma vez, eu vou voltar. É análise de contexto, é saber interpretar, ter senso crítico, porque, né, número por número, às vezes fala muito, mas não fala nada, né? E isso é bom, né? No mundo dos negócios de M&A, então, eu que já tive empresa, que já comprei, já vendi, é um risco. Mais uma vez, tem que ter capacidade de interpretação. É o que eu falo aqui na Sila, né? Eu dou palestras, sou convidado em eventos para dar palestra, para interpretar o mercado. E graças a Deus me deu um dom assim que eu sou uma pessoa inquieta, eu sou curioso por natureza. Então eu sempre olho o que aquele dado ele está querendo dizer. Então a gente tem métricas aqui no mercado imobiliário que são padrões, né? Taxa de vacância, que é a disponibilidade do que tem. Absorção bruta é o quanto que alugou no período. Absorção líquida é o que sobrou entre entradas e sai. E você vai, na maioria dos eventos, só se fala nos jornais, você vai ler sobre o mercado imobiliário, que é o comercial onde a gente está inserido, só se fala isso. Eu já começo as minhas palestras falando, eu não vim falar desses indicadores, porque o que eu vim aqui é fazer o que significa, qual o impacto disso nisso, qual o impacto desse naquele. E as pessoas adoram, assim, sou muito elogiado, graças a Deus, por isso, porque eu vejo que as pessoas estão ficando muito padrão, cospe lá um dado e não sabe o que está querendo dizer. As pessoas estão virando papagaio. Virando papagaio. Elas saem repetindo e ela não tem nenhum cuidado de analisar, de olhar, de ler, de tentar estudar um pouquinho. Tá superficial demais. Não é à toa que tem um monte de coach aí de internet e ganha dinheiro, né? Muito. A gente começa até a ter que pensar, né? Eu não tinha Instagram aberto até pouco tempo atrás. Eu abri meu Instagram, eu criei um Instagram aberto porque até para o mundo dos negócios, né? Porque as pessoas, a gente precisa dar ali a evidência de tudo que a gente está fazendo, porque hoje em dia, né? Se você não mostra e se você não aparece, o que não é visto não é lembrado, Não é né? lembrado, que é o mundo corporativo. É o mundo corporativo, mas aí tem como tudo, né? Em toda profissão também, né? Que acaba algumas coisas se marginalizando, mas hoje em dia o mundo tá raso demais, né? É isso que eu ia falar, né? Quanto mais sofisticados os sistemas ficam, maior o risco das pessoas pararem de questioná-los, né? É. Isso eu vejo muito no meu dia a dia. As pessoas não questionam. É interessante, porque às vezes você traz uma análise completamente diferente, as pessoas... Até outro dia eu fiz uma palestra e no final todo mundo quieto, eu falei, pô, perguntas. Eu falei, ou ninguém entendeu nada, ou eu fui muito bem didático e todo mundo entendeu tudo, porque é meio frustrante, assim, você não tem uma interação. Sim. As pessoas estão ficando rasas. Mas uma coisa legal, né, da nova geração. Eu não sei como é que são seus filhos. Cara, minhas filhas são... Se eu não trago o porquê de algumas coisas e embasando, cara, é pergunta aberta, fechada, fechada o tempo todo e com argumentação por um monte de coisa. E Argumento eles têm um monte. Isso foi uma coisa legal, né? Tem argumentos que são, né, vapor puro, né? Que estão repetindo porque olharam no TikTok, alguma coisa do tipo. Mas tem argumentos de fato, de conseguir ter cognição, né, nas coisas. Então isso é uma coisa legal. Porque também, né, na nossa época, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Sim, Né? A gente quem nem sou eu para questionava contrariar alguma ou a coisa. gente nem tentava entender. Uma coisa é você dizer, não é dizer não ou não concordar. Pô, me explica melhor sobre isso, porque eu quero ter a melhor interpretação para saber, né, o que eu tenho que fazer da forma correta. Né? Você pode ir nessa linha. Eu diria que essa nova geração, ela tá até mais espertinha em relação a isso. Os porquês não acabam, né, do meu ser. Não acaba. Mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Não Mas acaba. por quê? E eu sempre tô numa encruzilhada. Aí agora eles já falam, papai, joga no chat. Papai, puta, já falam. Aí minha esposa agora começou na onda do trabalho dela usar muito o cloud. Então joga no cloud. Não, papai, o chat GPT é melhor, eu acho. Ele já começa. 7 anos, 9 anos, já estão jogando as IAs uma contra as outras. Deixa eu te perguntar uma coisa rápida. Você bebe água o dia inteiro e ainda se sente sem energia? Foi por isso que eu comecei a tomar o Liquid IV.
Ele é um sachê que você mistura na água, composto por eletrólitos, sais minerais e vitaminas. Eu normalmente tomo no pós-treino ou quando eu estou jogando uma partida de tênis embaixo daquele sol de 40 graus. E é real, faz uma diferença total na disposição. Se quiser testar, aponte a câmera para o QR Code ou no link da nossa descrição. Vale a pena experimentar. Existe o risco de líderes começarem a administrar representações da realidade em vez da própria realidade? Cara, profundo, hein? Total. É o que eu chamo de narrativa, né? Hum. Isso é um risco. Esse é um risco muito grande. E acontece, né? Ou porque não tem de fato profundidade, né? E aí cria narrativa, exatamente, às vezes até para criar um limite para que as outras pessoas, né, não queiram nem questionar, ou de fato faz isso para o seu, né, interesse próprio, no sentido aí no mundo corporativo ter algum tipo de bonificação, alguma coisa do tipo. Então isso tem. Eu tenho a percepção que quanto mais dados existem, mais difícil fica enxergar o que realmente importa. Eu diria que você acaba dispersando, né? Sim, Você dispersa, você começa a ter, a poluir, né? A poluir muito. Mas aí, mais uma vez, é usar o que o ser humano tem né? Que já nasceu de fazer, de priorizar, de entender o que que é certo, o que é errado, o que que é o de mais, o que que é de menos. colocar o E, discernimento e o senso crítico e o em senso cima. crítico. Porque dados tem qualquer coisa. Por exemplo, teve agora recente lá a escalação da seleção brasileira, né? E aí você olha, cada um tem uma análise, né? E qual que é aquela análise, qual que é de fato a mais precisa, ou a mais interessante, ou de fato quem está certo, quem está errado, porque opinião tem um monte. A menos enviesada, A né? menos enviesada, a mais importante, a menos importante. Então, isso eu estou falando que não vai mudar nada na nossa vida, que é a seleção brasileira, mas trazendo para o nosso lado, para o mundo dos negócios, né? Você vai buscar uma informação, você tem diversas fontes e qual que você vai acreditar? Como é que você vai ter o discernimento, né? Eu acho que isso vai faltar muito. A gente ainda tem essa base, né? A gente ainda tem, acredito eu, que a nossa geração ainda tem esse senso crítico de capacidade de entender, mas eu acho que isso vai ficando cada vez mais raro. Sim. De interpretar, né? E de ter o teu próprio senso crítico Exato, das coisas, né? exato. Mas é aquilo, mais uma vez. Ou tu vai no automático, como muitos estão indo, e Uhum. deixa, né? Deixa que a IA decide por mim no sentido de interpretar, né? Aquilo ali virou verdade, ou não, né? Mas isso nós já tínhamos desde a nossa cidade, né? Tinha aquela pessoa que era mais acomodadona, É, que aceitava tudo e que tá tudo bem, seguia, que se bobear, que vai viver 150 anos, né? Se com apurrinha menos, certeza, se porque estressa nada. menos, Exato. nada incomoda, né? E tínhamos talvez nós que eram os cri-cris ali, queria entender e saber e porquê daquilo, porque... E eu, no final, acho que tem espaço para todo mundo e a humanidade vai se reinventando, né? A gente já mencionou esse ponto, mas eu vou trazer de volta aqui. Toda grande mudança tecnológica reorganiza o valor. Algumas habilidades perdem importância, outras se tornam muito mais valiosas. O que separa as pessoas que vão se adaptar bem à IA das que vão ficar paralisadas? Eu acho que a capacidade de se adaptar, totalmente. E aí, quando eu falo de se adaptar, não é se adaptar ao uso da tecnologia, né? A se adaptar a, no sentido até da velocidade que elas vão utilizar algum tipo de tecnologia, ou para o bem próprio, né, no lado pessoal, ou até do lado corporativo. Então, as pessoas, muitas das características a gente já falou aqui, né, mas as pessoas elas vão ter que ter um poder de síntese muito maior para muitas coisas, até para poder priorizar. Elas vão ter que ser mais até, acho que organizadas, em relação à lógica de entendimento, né, e de conclusão.
É, elas vão ter que se aculturar, né? Porque muita coisa, principalmente no mundo corporativo, como era feito, vai ter que mudar. Tem jeito, vai ter que mudar. Muitas funções, muitas atividades vão deixar de existir, porque não faz mais sentido. Mas eu acredito que novas funções também Vão irão surgir. existir e vão surgir, né? E aí a pessoa que se adapta fácil, se adapta rápido e não é resistente, tem pessoas que são muito resistentes, nossos Muito, pais, né? muito. Meu pai é um exemplo. Tem pessoas que são muito resistentes, né? Então, elas precisam ver para crer 10 vezes para elas começarem Eu a sempre fiz agir assim. de alguma forma, né? De alguma forma. Então, é o que eu falei também aqui hoje. As empresas vão se dar melhor, acho que se forem mais rápidas na adaptação. Eu tenho uma preocupação que durante muito tempo a gente construiu. Uma não, né? Eu tenho várias, mas eu vou pegar uma aqui. A gente construiu a própria autoestima com base na utilidade profissional, né? O quanto útil eu sou e essa é a tua autoestima, né? Então, o que acontece quando a tecnologia começa a executar partes importantes desse trabalho? Vai mexer, Você vai se sentir inútil, vai, vai mexer na autoestima, vai, vai aumentar a depressão. vai. Assim como tem hoje nas redes sociais que você compara com todo mundo e todo mundo, você já viu alguém no Instagram feio? Não, Tu já viu alguém no Instagram pobre e mostrando não. pobreza? Só aquele que quer, Quer tirar, quer quer ganhar ganhar em cima atenção. da sofrência, Exato. né? Então, vai ter, não tem jeito. E aí, olhando para o mundo corporativo, as empresas têm que estar preparadas para isso também, né? Aí os DHOs das empresas, né? O RH estratégico, ele tem que estar preparado para isso, porque vai precisar, né, de ter uma orientação e um direcionamento para essas pessoas, para exatamente não terem absenteísmo e daqui a pouco até doenças mais graves em função disso. Você acha que o risco da IA ele é tecnológico ou emocional? Eu diria que é os dois. Qual mais? Tecnológico no sentido de mal usado, pode gerar danos e risco, como qualquer tecnologia, e emocional no sentido do ser humano ter que se adaptar mesmo ao esse novo normal, que eu diria, né? De fato é, usar a tecnologia para o bem próprio, né? Usar a tecnologia para aprender mais rápido, para ter mais visões, ter mais. Ela resolver coisas para você que antes você tinha que gastar tempo para resolver, e os copilots da vida, né? Que salva a gente de uma série de coisas. Eu uso copilots para um monte de coisa que eu poupo um tempo absurdo. Absurdo. Então isso é lindo, isso é lindo. Como qualquer tecnologia que sempre surgiu, ou a pessoa usa para o mal, e aí vai ser ruim, até em termos de consumo de tempo, Uhum. coisas que ela não deveria fazer, ou até mesmo os riscos corporativos que podem existir, ou para o bem, né? Isso aí eu diria que vai ter os dois lados, não tem jeito. O que te preocupa mais, a inteligência artificial ou a passividade humana? Passividade humana Te preocupa ou te incomoda? incomoda, incomoda muito, é impressionante. A quantidade de paquidermes que a gente tem que tem no mundo é um absurdo, cara. É um absurdo. E pior não é isso, pior são os vitimistas, né? Nossa. Que ficam né, se achando os coitados, coisa e tal, e não. E eu já estava conversando com um amigo. Pior que as pessoas que são vítimas, elas sempre se dão bem, né? Tem sempre alguém para ajudar, né? Sempre tem alguém. E a gente que quer batalhar, quer conquistar o mundo, a gente tem que conquistar por conta própria. E não. Se a gente deixasse mais essa galera, né, É. se ferrar, eu acho que alguma hora elas iam dar alguma virada. Não é possível, cara. Na tua opinião, de tudo que a gente já conversou aqui, mas eu quero enfatizar, quais são as pessoas que você acha que vão prosperar nesse novo cenário? Os inteligentes ou os mais adaptáveis? Mais adaptáveis. Totalmente. Inteligência temos a dar com pau aí. Não é à toa que é Qualquer IA. agente que você quiser, adaptáveis. E o ser humano nasceu para se adaptar. Nasceu para se adaptar. O problema é que a gente começa a criar formas, crenças e coisas loucas da nossa cabeça,
Que a gente vira o cara que quer ver para crer, não acredito, né, nega tudo, mas é adaptação, cara, adaptação. Hoje a inteligência, né, o cara que tinha um QI muito alto, Sim, né, aí vem a história né, da escola conteudista, né, você ia que é falar exatamente isso. construtivista, cara, é adaptação do ser humano, cara. E o mundo vai continuar, né? Quantidade de ondas que a gente já viveu, cara, que a gente já viveu. O cara que era mais inteligente na escola é o cara, né, que Mais mais se bem deu bem sucedido. na- Não, na- não é? Mas também não pode ser o mais vagabundo, né? exato. Porque aí tem a Tem que questão falar. de rotina, disciplina, né, comportamento. Mas se o cara é um cara resiliente, né, e safo e não seja totalmente desleixado, ele vai super bem, cara. Se você, se você perguntasse para as minhas professoras naquela época qual seria o meu futuro, elas iam falar ô filho de Papai. papai, ô vagabundo, ou qualquer coisa, menos presidente de uma multinacional. É. Porque eu, com o estudo, eu sempre fui muito. Assim, eu era preguiçoso, né? Porque aquelas coisas não seguravam minha atenção. Eu fui recente passar por um. Hoje virou moda TDAH, né? Ah, é. Todo mundo tem, todas as crianças têm, etc. E a gente foi fazer com um dos meus filhos, e aí durante a sessão lá, a psicóloga, olha, TDAH, ele é hereditário, e eu não sei se já te falaram, mas o senhor tem TDAH. Eu falei, pô, obrigado, 42 anos fui diagnosticado, coisa que na minha época eu era rebelde, eu era não sei o que, eu era não sei o que lá. E exatamente isso, eu acho que a adaptabilidade, a forma como a gente não que eu não seja inteligente, muita gente fala que você é nerd, você não sei o quê, mas eu sabia usar a inteligência quando ela era necessária e quando eu Sim. podia me E a adaptar. inteligência emocional, né? Inteligência emocional. Porque eu diria que a metade ou mais da metade é a inteligência emocional, que vem da adaptação, né? Você com inteligência emocional você se adapta muito melhor do que aquele cara que é cartesiano, ele é muito inteligente, mas ele só conhece uma linha, né? Exato, ele é Se muito quadrado, você não fez pode. curva, ferrou, cara. Ele já se perde inteiro e sai da zona de conforto e se destrói, né? Você acha que a tecnologia está exigindo menos esforço humano e mais consciência humana? Bastante, total. É tudo que a gente estava falando até aqui. É consciência total. Primeiro, a tecnologia ela democratizou, né? Antes era caro. Antes, para ter um computador, era só as universidades, né? Hoje tem um smartphone tem um processamento absurdo e todo mundo tem. Não precisa ter o iPhone. Processamento de um Motorola, uma coisa do tipo, tão bom quanto do iPhone. Então, não tem essa. Não tem essa mais. Para a gente fechar aqui, olhando para tudo isso que a gente falou, automação, inteligência artificial, dados, sistema, eficiência. O que você acha que o mundo moderno está tornando abundante demais e o que está ficando raro? Abundante demais. Informação, inteligência, busca por soluções, sejam elas de transporte, doenças e coisas além disso, né? Que o bom uso da tecnologia traz. A gente tem visto evoluções absurdas, já recente ali, uma PhD brasileira, né? Que fez o cara que era tetraplégico Andar. andar. Aquilo ali é uma coisa Uma revolução. revolucionária, né? Mas o que está faltando eu acho que é o lado humano, né? É a proximidade, é a troca, a gente voltar lá os tempos da caverna lá, dos primórdios, que, né? A gente ia caçar, mas a gente tinha que estar junto ali, que a gente tinha que observar, que a gente tinha que... Hoje está indo tudo muito no automático, né? Era essa a minha pergunta para finalizar. O que as pessoas e as empresas ainda subestimam no relacionamento humano? Pô, esse é profundaço, hein? Eu acho que acho que subestimam de fato a capacidade das pessoas de interpretação, discernimento e até de criação, né? Fala de criatividade, de capô falando, pô, cara, o ser humano
nasceu com uma capacidade de criação, de construção. Não é à toa que tudo isso está surgindo aí da construção humana, né? Exato. IAs e uma série de coisas é construção humana. O problema, que também é um problema, né? Quando vem essas tecnologias, você pesquisa menos, você, né, se dedica menos, você começa a ficar mais preguiçoso, no final das contas, por uma série de coisas. Não todo mundo, né? Mas a grande parte acaba ficando mais preguiçoso. E aí eu tenho medo até dessa curva se inverter, né? Daqui a pouco, né, a gente ser menos criativo, usar menos Você as vai nossas características limitando, né? humanas. E limitando, e já tem estudos para isso, né? Já tem estudos mostrando isso, né? Que a gente tá, nosso cérebro tá Tá mudando, né? mudando, tá diminuindo. Daqui a pouco será que a gente vai virar um primata daqui a pouco, de novo, cara? Daniel, quando alguém que assistir isso aqui quiser te encontrar, entender mais sobre automação, o serviço que você presta, como é que eles podem te encontrar? Quais são as redes sociais? Eu tenho lá o site da Robotize, né? Então, Robotize, R-O-B-O-T-E-A-S-Y, Robotize de fácil, né? Ali já De tem todos os robô mais dados, easy. já tem todos os dados da empresa e ali, né, facilmente aí vão entrar em contato comigo. Eu tenho o Instagram aberto, então depois eu posso até passar, não sei se você coloca algum Pode link, falar qual que é. alguma coisa. Eu nem lembro, mas eu vou olhar aqui. Pode olhar. Eu falei que eu abri meu Instagram recentemente, né? É importante. Para público, ó. Deixa eu ver aqui e já vou te dizer. Ó. Daniel Torres, tudo junto, 0703. Data de aniversário, ó, 7 de março. Daniel Torres, 0703. Pode me chamar no direct ali também que a gente bate um papo. E tem o LinkedIn também, né? E LinkedIn também. Aí é o Daniel Torres. Daniel Torres. Muito obrigado. Nada, obrigado pela oportunidade.